Marcelo, o flamenguista, né, o torcedor do Flamengo, criou uma expectativa. O sarrafo do Flamengo hoje ele é muito grande. Quando a gente fala do time, quando a gente fala do grupo, quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala do próprio treinador, com certeza, talvez, a melhor combinação dentro do Brasil, na minha opinião. Tá? O Palmeiras tem também uma combinação muito legal com o Abel, mas não tem, para mim, o mesmo elenco que a gente tem. Então, essa combinação do Flamengo é muito grande. E o que acontece? Eu vejo assim, olhando assim, eu vejo você falar muito isso, eu concordo muito quando você falar, não é comparando, mas a gente tem que dar exemplos. Exemplos bons são exemplos para a gente seguir. O Palmeiras, ele tem uma coisa, como o flamenguista vê o Flamengo, né? Eu acompanho muito os outros times. O Palmeiras ele tem uma coisa mental muito forte. O Palmeiras, eu tenho falado nas lives isso, o Palmeiras, sabe aquela, quando você está deitado na sua cama assim, né? Aí daqui a pouco tá aquele silêncio, já está na hora de você tirar aquele soninho da noite para descansar, aí tem aquele pingo lá na pia, pique. Irritante. Pique. Aí você fala, vai passar, eu vou dormir, estou cansado, aí aquilo entra na tua mente, é o Palmeiras. O Palmeiras joga mal, mas ele não desiste. Ele troca o jogador, ele mantém intensidade, coisa que a gente não faz. Talvez seja um dos maiores defeitos do Flamengo isso. Isso já vem de um tempo, talvez de alguns jogadores que estejam ali. Eu não gosto muito de falar em soberba, porque eu não estou lá para entender. Mas eu vejo isso, tipo assim, domingo, um timaço, vamos jogar com o Atlético Goianiense, querendo ou não, a diferença é enorme. Aí o cara entra no campo para aquecer. Esse campo, caramba, cara. Aí olha, Atlético Goianiense, né? Com esse campo. Se a gente for meia boca, não precisar muito no acelerador, a gente ganha. E aí começa a tomar susto. E aí não consegue engrenar novamente, cara. Então, eu acho que faltou intensidade dos atletas no jogo de domingo, bastante intensidade, bastante entrega. E quando eu falo de entrega e intensidade, galera, não é querer que o cara dê balão, dê caneta, não é isso. É você ter um entendimento. Eu acho que o Flamengo, e aí não adianta eu querer, porque eu não sou o treinador é o Tite, eu acho que o Flamengo tem que ser mais pressionante nos seus adversários. O Flamengo tem que adiantar um pouquinho o seu time. O Flamengo tem que incomodar mais o adversário. Agora, essas oscilações, elas são normais. Acontecem. Agora, os grandes motivos nós não temos. Nós temos o jogo e nada mais. Olhando de novo para o vizinho. O Fluminense, o Diniz está batendo cabeça lá com o time campeão da Libertadores. Trocou jogador, botou volante de zagueiro. Ele está tentando... Tomou a virada ontem tomou a virada com o Fluminense desfigurado do avesso. É isso, aí você olha para dentro do campo e olha assim, cara, será que isso, o que o Diniz fez ontem, ele acabou o jogo com 6 atacantes. Se você colocar maior número de atacantes é o suficiente para você vencer, vamos jogar com 10 atacantes e um goleiro. Que a gente vai tomar, 5 gols, mas vai fazer 10. E não é assim o futebol. Então, eu vejo o Tite e sua comissão, eles têm que mudar um pouco isso, a forma do Flamengo marcar o adversário um pouquinho mais para cima, pressionar um pouquinho mais. Agora, não é muito a característica do Tite. E eu não posso querer que o cara mude de uma hora para outra. Agora, vamos ver, soluções ele tem que dar, porque não está bom nesse recorte curto agora que você falou. Os números são espetaculares. Você apagar tudo e falar assim, meu amigo, olha esse time aqui. Não vou te falar quem é o treinador. Você contrataria esse treinador, na hora o cara contrata. Na hora o cara contrata. Agora, a gente precisa de ajuste. Fato. E se simplesmente, como a Bia falou, olhar e falar assim, foi o campo, foi não sei o quê, nós vamos passar por isso. Sabe por quê? O Atlético Goianiense já anunciou que não joga mais no Serra Dourada. Sabe por que ele foi para o Serra Dourada? Porque o Flamengo é trem pagador, meu amigo. O Flamengo é trem pagador. Então, não importa na cabeça deles, com o maior respeito. Vamos perder mesmo na contabilidade do Atlético Goianiense, pode ter certeza que não tinha ponto contra o Flamengo. Então, eu vou perder, pelo menos eu arranjo financeiramente. E quem está no Flamengo tem que entender isso. Os caras vêm babando, ganhar do Flamengo hoje, e não só hoje, de alguns anos para cá, é quase um título. Agora, os caras que estão lá dentro têm que ter essa visão. Senão a gente vai ficar isso, o cachorro correndo atrás do rabo. Foi o Tite, foi o jogador, não teve intensidade. Há quantos e quantos anos a gente fala de intensidade do nosso time?
de falta de comprometimento, de falta de entrega ao jogo, de falta de leitura do jogo. Cara, isso não cabe. Quem está no Flamengo, hoje aqui fala um cara que viveu 21 anos lá dentro, que pegou um Flamengo que pagava de 4 em 4 meses, treinando no campo da Gávea, que era um campo muito precário, com vestiários precários. Então, cara, não tem o que falar. É intensidade melhorar e o Tite tem que enfiar a mão na massa e melhorar essa capacidade dos atletas. E, Bia, eu vou passar para você, vou ler o superchat aí, o torcedor tem que entender uma questão. Quando a gente traz esses debates aqui, a gente pega pegando um contexto recente do Flamengo com o São Paulo e com outros técnicos. O Flamengo ano passado perdeu 21 ou 22 partidas, levava gol de todo mundo, e a gente tem um Flamengo hoje que não é um Flamengo que está agradando a Beatriz, está me agradando ou agradando o professor. Pelo contrário, a gente teme que, analisando as atuações recentes, que esse time possa ter dificuldade lá na frente se não melhorar. Mas quando a gente faz o recorte do bom momento, da consistência defensiva, do trabalho sólido do Tite, é porque recentemente esse time estava uma draga, esse time estava muito mal. Tem um trabalho aí, tem um time bem montado, tem um time consistente, mas precisa apresentar mais. Eu acho que nesse ponto o torcedor está correto. O Flamengo não pode ser um time medíocre com o elenco que tem, com o treinador que tem, que não é um treinador limitado, ao contrário. A pessoa pode não gostar, Beatriz, do Tite, mas dizer que ele é um treinador limitado, eu acho que ele tem, sim, suas qualidades, tem trabalho, é campeão de tudo, só não foi campeão do mundo pela seleção. Então, pessoal, tem que ter calma. O Flamengo está sem levar muitos gols, está conseguindo pontuar, tem números muito bons na temporada. Agora é ajustar, é entender o que está acontecendo. É físico, é acomodação, é tática, o sistema tático já está, digamos assim, engessado, precisa ter algo a mais daqui para frente. É isso que a gente está tentando trazer para vocês. Tem um superchat aqui, ó, do nosso amigo Fabinho USA, né? Mandar um abraço para ele. Ele fala o seguinte: bom dia, amigos. Bia, bom dia, tô aqui também. E pergunta para você: você acha que ainda precisamos de um lateral direito? O Wesley não dá, né? E outro para o lugar do Arrascaeta, né? Um abraço, gostei do cabelo. O Arrascaeta, Bia, sempre tem essa pergunta, né? A gente viu agora o Palmeiras contratando lá o Felipe Anderson e o que tem de rubro-negro dizendo, pô, o Flamengo tem que trazer um jogador desse nível também. Mas responde nosso amigo Fabinho, Beatriz. Fabinho, eu tava sentindo falta dele também. Essa é minha duplinha de ataques, é o Marçal e o Fabinho, vem uma lado a lado. Vocês já sabem, né, gente? Não preciso dizer. Hoje tem jogo, então vai ter helicóptero aqui passando, vai ter daqui a pouco ambulância, todas aquelas coisas você já sabe. Respondendo, lateral direito, sim, para mim nunca deixou de ser prioridade, nem mesmo na janela que já passou, né? Que o Flamengo foi atrás do Vinha, do De La Cruz, etc. Para mim, a prioridade máxima ainda era a lateral direita, mesmo com a esquerda só tendo Ayrton Lucas, mas enfim, para mim a lateral era o setor que mais pedia atenção. E ainda acho, até porque o Varela, no início da temporada, ele ainda era um jogador com grandíssimo ponto de interrogação, assim, né? A gente ainda não sabia muito o que esperar. Agora ele vem numa evolução, principalmente ali defensiva, mas ainda é um jogador que está sendo recuperado ali aos poucos pelo Tite, mas ele ainda dá uns moles. Então, assim, é um jogador que a gente confia porque não tem um outro também, né? Ele é disparado melhor do que o Wesley, mais experiente também. Então a gente abraça o Varela em qualquer acerto que ele tenha. A gente, opa, é isso, maravilha. Até porque eu disse, eu acho que o Varela tem condição de ser um jogador ali nota 6 durante a temporada, que isso pra gente já é ótimo. Mas tem que ter alguém para, enfim, para deixar ali uma briga por titularidade, né? O Wesley não é esse garoto, até porque o Wesley também, ele já, eu até falo, eu acho o Wesley promissor, tá? Eu acho que ele tem chances de se tornar um bom lateral, mas ele ainda é muito cru em algumas questões, tem outras... Verde, né, Bia? Sabe, assim, a mesma coisa que a gente fala até do Luiz Araújo um pouco, questão de ser muito afobado, às vezes ele quer resolver, às vezes ele sente a pressão, você vê claramente que ele sentiu a pressão, então, assim, é um jogador que ainda não dá para confiar muito. Para além disso, é um jogador que tem apresentado algumas questões físicas, né, recentemente, assim, então eu achei inadmissível, não entrou na minha cabeça e não vai entrar o Flamengo ter viajado com um jogador que não estava 100% à disposição, nem mesmo depois de, assim, o Flamengo perdeu o Varela, que é o único cara para aquela posição, e o Wesley estava entre a delegação.
E nem assim, você não ter um jogador para aquela posição, você ter que improvisar, tendo seu lateral lá, para mim não fez sentido ele viajar. Mas é para uma adaptação. Você está desgastando mais, cara. Se ele não tem condição de entrar, nem mesmo quando não tem jogador ali para aquela posição, se o treinador vai ter que improvisar, seja lá com o Fabrício Bruno, com a Ayrton, ou com quem quer que seja, então não tem por que ele viajar. Para mim, não tinha por que o Wesley ter ido junto com essa galera para a delegação, já que ele não ficou à disposição nem num caso extremo. Então, assim, a ver como que o Wesley volta. A gente foca muito no Tite, porque é o trabalho, como ele mesmo diz, né? Eu estou o técnico do Flamengo. Naturalmente, a gente vai olhar e vai cobrar o do treinador. Mas o Tite tem algumas heranças que atrapalham o trabalho dele de desenvolver. Lateral direita é uma delas. Uma questão de planejamento, para mim, o Flamengo tinha que ter focado, tinha que ter ido atrás. Não é novidade que a gente precisava. E no meio do ano vai ter que ter alguém. Esse setor vai ter que ser preenchido. Essa lacuna vai ter que ser preenchida. Não tem como o Flamengo ir até o final do ano ignorando a necessidade de um lateral direito. Uma outra herança de problema que o Tite pega, a contundência, né? O Sampaoli falava disso, o Vitor Pereira falava disso, o Paulo Souza. Quantas vezes a gente não diz que a contundência é um problema do time do Flamengo? A gente vê aqui com o Tite de novo, assim, é um Flamengo que às vezes cria, que você fala, cara, pode terminar o primeiro tempo com 5-0, 6-0, cria, mas não consegue, mas ali na hora peca. Então, isso é uma coisa também que vem de uma herança, não é um problema que vem do Tite, do trabalho dele. Vem de muito antes. O Tite tem que dar um jeito de consertar, nenhum outro conseguiu. Tomara que o Tite seja esse cara que consiga, ao menos, melhorar essa média de finalização certeira do Flamengo. Então, assim, a lateral direita, a ponta direita, que para o Tite é uma grande questão. Tudo isso é uma herança que vem antes dele, né? E aí, dentro desses problemas que já existiam, ele consegue trazendo algumas soluções. Da contundência, ainda está devendo bem, assim, ainda é um problema que o Flamengo tem que enfrentar e que atrapalha o Flamengo, tá? O Flamengo ele se enrola em jogos, muito pelo que o professor falou, intensidade, psicológico, volta para o segundo tempo, fez 1-0 no primeiro, mas dominou o adversário, poderia ter feito 5, aí volta como se o jogo fosse fácil, tipo assim, se a gente dominou no primeiro, a gente domina no segundo também. Aí a gente vê uma queda absurda, brusca no segundo tempo do Flamengo. Então, assim, tem que ter atenção, tem que ter intensidade emocional, mas também tem que melhorar nesses problemas que assombram o Flamengo há um tempo já.